Canal Estruturas Online, professora Márcia Veloso. Estudaremos hoje o cálculo das reações de apoio de vigas. Introdução. Introdução. Quando atua um carregamento em uma estrutura, ocorre o seguinte: a estrutura atua nos apoios e os apoios reagem, aplicando na estrutura outros esforços, conhecidos como reações de apoio, HA, VA e VB. Na viga em estudo, atuam as seguintes cargas, P1, P2 e P3. Essas cargas são transmitidas para o apoio A e para o apoio B. Estes apoios reagem aplicando na estrutura as forças VA, HA e VB. Essas forças são conhecidas como reações de apoio. Em slides posteriores, vamos aprender a calcular essas reações. B. Manifestam-se esforços internos, esforços solicitantes entre os elementos adjacentes componentes da estrutura. As diversas seções S estarão sujeitas a esforços solicitantes, força normal, força cortante e momento fletor. Observem que, na viga em estudo, podemos considerar várias seções genéricas S. Em cada seção, atuará uma força normal, uma força cortante e um momento fletor. Em vídeos posteriores, vamos aprender a determinar os esforços em cada seção. Apoios, reações de apoio. Existem três tipos de apoio: o engastamento, o apoio articulado fixo e o apoio articulado móvel. O engastamento impõe três vínculos à estrutura. Ele não permite deslocamentos angulares, segundo Z, não permite deslocamentos lineares em duas direções, vertical Y e horizontal X. Então, não permite deslocamentos angulares e não permite deslocamentos na direção vertical Y e na direção horizontal X. Então, está sujeito às seguintes reações: força vertical, força horizontal e momento. O apoio articulado fixo impõe dois vínculos à estrutura. Não permite deslocamentos lineares em duas direções, horizontal X e vertical Y, e permite deslocamentos angulares Z. Então, o apoio articulado fixo permite deslocamentos angulares, não permite deslocamentos verticais e não permite deslocamentos horizontais. Então, está sujeito às seguintes reações: força vertical, força horizontal. O apoio articulado móvel impõe um vínculo à estrutura. Permite deslocamento linear em uma direção, não permite deslocamento linear em uma direção perpendicular à permitida e permite deslocamentos angulares Z. Observe o apoio articulado móvel. Permite deslocamentos angulares. Ele permite um deslocamento linear na direção horizontal. Não permite deslocamentos lineares na direção vertical. Então, está sujeito à seguinte reação: força vertical. Observação: no caso de apoios articulados móveis inclinados, devemos estar atentos ao sentido da reação. Observe que o apoio permite o giro da barra, permite o deslocamento linear segundo a linha A, e não permite o deslocamento linear segundo a linha B. Observem que a linha B é perpendicular à linha A. Então, esse apoio está sujeito a uma reação, força F. Cálculo das reações de apoio. As reações de apoio são determinadas através de um sistema de equações que considera as condições de equilíbrio da estrutura, considerando-se todas as barras rígidas. Ou seja, para o cálculo das reações de apoio, consideramos que a soma das forças na estrutura
é zero e a soma dos momentos na estrutura é zero. Para facilitar, ao invés de trabalharmos com a soma das forças zero, vamos considerar que a soma das forças verticais na estrutura é zero e a soma das forças horizontais na estrutura é zero. Para explicar melhor o cálculo das reações de apoio, vamos utilizar o exemplo 1. Trata-se de uma viga biapoiada. Ela possui o apoio articulado fixo A e o apoio articulado móvel B. Essa viga está sujeita a duas cargas concentradas de 50 kN. Vamos estudar, vamos lembrar conceitos aprendidos no vídeo 2. Um apoio do tipo engaste impede deslocamentos verticais, horizontais e giro. Então, está sujeito às seguintes reações: força vertical, força horizontal e momento. Um apoio articulado fixo impede deslocamento na vertical e na horizontal. Então, está sujeito às seguintes reações: força vertical, força horizontal. O apoio articulado móvel impede deslocamentos na vertical. Então, está sujeito à seguinte reação: força vertical. Podemos agora traçar o diagrama de corpo livre da estrutura em estudo. Para isto, vamos substituir os apoios A e B pelas reações correspondentes. Observem que o apoio A é do tipo articulado fixo. Então, ele está sujeito às reações força vertical e força horizontal. Então, vamos substituir o apoio A pela força VA vertical e pela força HA horizontal. O apoio B é um apoio articulado móvel. Então, o apoio articulado móvel está sujeito a uma única reação, que é a força vertical. Então, substituiremos o apoio B pela força vertical VB. Vamos utilizar um sistema de equações que leva em consideração as condições de equilíbrio da estrutura para determinar as reações de apoio. Vamos analisar a primeira equação. A soma das forças verticais é zero. Vamos considerar como sendo positivas as forças verticais apontando para cima. Então, na estrutura em estudo, temos VA aponta para cima, é uma força positiva. VB aponta para cima, força positiva. Então, temos mais VA mais VB. 50 kN é uma força apontando para baixo, negativa, e a outra força de 50 kN também aponta para baixo, negativa. Então, temos menos 50, menos 50. Observe que somamos todas as forças verticais atuantes na estrutura e igualamos essa soma a zero. Vamos analisar agora a segunda equação, somatória das forças horizontais igual a zero. Vamos considerar que as forças horizontais que apontam para a direita são positivas. No caso, temos uma única força horizontal atuando, apontando para a direita, mais HA. Então, para que a estrutura esteja em equilíbrio, essa força tem que ser igual a zero. Vamos agora utilizar a terceira equação, somatória dos momentos em relação a um ponto qualquer da viga igual a zero. Adotamos na viga em estudo a somatória dos momentos de todas as forças em relação ao ponto A igual a zero. É usual considerarmos o momento em relação a um dos apoios. Vamos começar estudando a força VB. Observem que a força vale VB. A distância de VB até o ponto A vale 6 metros. Observem que essa força gira em torno de A no sentido anti-horário. Então, temos a parcela VB, força, 6
braço de alavanca. Giro anti-horário, sinal negativo. Vamos agora calcular o momento da força de 50 kN em relação ao ponto A. Observem que essa força dista de A de 2 metros. Observem também que essa força gira em torno do ponto A no sentido horário. Então, temos a parcela de momento. Temos a parcela de momento, 50 força, 2 braço de alavanca e um sinal positivo indicando um giro horário. Vamos agora determinar o momento da segunda força de 50 kN em relação ao ponto A. A força é 50 kN. Essa força dista de A de 2 metros mais 2 metros, ou seja, 4 metros. Observem que essa força gira em torno de A no sentido horário. Então, temos a seguinte parcela de momento: 50 força, 4 braço de alavanca e giro horário, um sinal positivo. Observem que nessa equação não entramos com o momento de VA e de HA, porque o momento dessas forças em relação ao ponto A é zero. É zero porque ambas as forças estão localizadas no ponto A. Então, a distância dessas forças até A é nula. A partir das três equações, podemos obter os valores de VA, VB e HA. Da terceira equação, tiramos o valor de VB. Levando este valor na primeira equação, obtemos VA e HA vale zero. Então, obtemos os seguintes valores: HA igual a zero, VA igual a 50 kN, VB igual a 50 kN.